Olá, tudo bem? Saúdo a você com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, aqui é seu irmão Júlio. Deus abençoe sua vida grandemente. Hoje nós vamos falar da igreja de Pérgamo. Abre a vossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, do 12 a 17. Mas antes eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro em sua presença, lhe peço perdão, porque diante de sua santidade, qualquer pessoa que entrar, é preciso pedir perdão, porque o Senhor é santo, é puro, é zeloso, é guardador, é presente todo o tempo. Senhor Deus, eu oro por essa pessoa nesse momento que está vendo e ouvindo esse vídeo. Eu não sei qual é o problema, qual é a luta, mas eu sei que o Senhor conhece. Abençoa essa pessoa grandemente, ó Deus. Repreenda toda seta maligna. Dá-me sabedoria para que explanar a sua palavra. Esconda-me, Senhor, atrás de sua cruz, aleluia, e fale através de mim. Eu já te peço e te agradeço, em Cristo Jesus. Amém. Então, nós falamos de duas igrejas já. Nós falamos da igreja de Éfeso, que teve elogio, mas também teve correção. Eles precisavam voltar ao primeiro amor. Depois nós falamos da igreja de Esmina, a qual diante do império eles eram pobres, mas diante de Deus eles eram ricos. Então a igreja de Esmina tinha diante de Deus vencido as lutas, os problemas, porque sobreviveu em meio às blasfêmias da época. Nós vimos ali como Márcio Policarpo deu a vida por amor a Cristo e deixou para nós um legado de exemplo tremendo, de não negar a Jesus Cristo. Até porque a palavra de Deus vai dizer, Jesus Cristo diz, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. E hoje nós vamos falar da igreja de Pérgamo. A cidade de Pérgamo era uma cidade que era rodeada por templos oferecidos a deuses pagãos, deuses que não existem. A cidade de Pérgamo era uma cidade que tinha uma biblioteca muito grande, tinha cerca de 200 mil rolos de pergaminho. Aliás, foi nessa cidade que foram encontrados muitos pergaminhos, e daí o nome dessa cidade, Pérgamo. Então, meu querido, hoje nós vamos falar sobre a igreja que estava cercada diante dessa idolatria que era essa cidade. É a terceira carta à igreja de Pérgamo. O primeiro versículo vai dizer dessa forma: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto. Diz, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. No primeiro versículo, nós aprendemos já duas coisas preciosas. A primeira é a carta dirigida ao anjo da igreja. E quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João, quando estava exilado na ilha de Patmos, por conta da palavra de Deus, por amor à palavra de Deus, da obediência a Deus. Então, no reinado de Domiciano, ele estava ali exilado. Apocalipse 1,17, o anjo do Senhor aparece a ele, ele cai como um morto e ali ele recebe as revelações para escrever o Apocalipse. E é direcionado às 7 cartas, às 7 igrejas da Ásia. E aqui nós aprendemos que as cartas eram dirigidas ao anjo da igreja. E quem era o anjo? Quem era responsável, o pastor, né? Ele recebia essa carta, primeiro a palavra falava com ele e ele passava para os demais. E os demais iam passando um para o outro, porque essa igreja, ela representava, essas 7 igrejas, todas as outras que precisavam melhorar, inclusive a contemporânea, a nossa de hoje. Ela precisa melhorar. Nós precisamos melhorar, né? Nós precisamos fazer mais para Deus, porque o que Jesus fez por nós não há preço que pague no mundo. Então diz aqui, ao anjo da igreja que está em
Pérgamo, escreve isso. Diz, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ser crente nessa época, dentro dessa cidade, que tinha 4 seitas religiosas muito influentes da época, um altar a Zeus, a Dionísio, a Asclépio. Então, ser crente diante dessa cidade é como se a pessoa tivesse diante de uma espada, para a qualquer momento ser decapitado, ser açoiteado. Então, ser crente nessa cidade era ser crente pela fé, não na teoria, mas na prática. Então, aqui Jesus Cristo ele diz dessa forma: o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isso. Diz, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então, Jesus Cristo ele diz, traduzindo o versículo, eles têm a espada que vocês vê, mas tem uma espada espiritual que ela é aguda, ela é cortante, mais que uma espada de 2 gumes. Quando a Bíblia se refere à espada, é a palavra de Deus. Lá em Hebreus diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma, junta e medula. Ela é uma espada. Ainda em Gálatas 6, versículo 17, se eu não me engano, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma espada, ela é cortante, ela corta princípios do homem e faz do homem velho uma nova criatura. Então aqui Jesus estava dizendo, diz ao anjo que eu tenho uma espada aguda, né? Está aqui bem claro, espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Versículo 13, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual fui morto entre vós, onde Satanás habita. Quando falam de onde Satanás habita, que a cidade tinha um trono a Satanás realmente, né? Era uma perseguição tremenda aos cristãos da época, né? Aí fala aqui, sai a palavra aqui no versículo 13, fé. A fé é prova daquilo que não se vê. Lá em Apocalipse 22, 12, vai falar, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada qual segundo as tuas obras. Não é que nossas obras cumpram a nossa salvação, mas ela faz parte da nossa salvação, né? Todo crente que conhece Jesus, que tem Ele como seu Salvador e que foi sua vida transformada, ele tem prazer de falar do nome de Jesus Cristo. Então, essa palavra fé ainda nos dias de Antipas. Quem foi Antipas? É um membro, né? Alguns estudos apontam que era o pastor da igreja de Pérgamo, e ele foi morto de uma forma mais cruel que você nem pode imaginar, né? Nenhum das maquinários da época que eles tinham feito para tortura, que você nem pode calcular. E ele foi preso por 2 vezes, por ele não querer adorar os deuses pagãos do Império Romano da época. Mas ele foi fiel até o fim. Ele morreu, mas guardou a sua fé. E Jesus Cristo, ele dá aqui um título maravilhoso para Antipas. A minha fiel testemunha. Minha fiel testemunha, né? Isso é maravilhoso. É um legado de fé tremenda. Diante de uma pressão, diante de perseguição, ele foi a fiel testemunha de Jesus Cristo. E está aqui registrado em Apocalipse 2, versículo 13. Vamos para o versículo 14. O versículo 14 vai dizer dessa forma: mas algumas poucas coisas tenho contra ti,
porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Então aqui nós vemos algumas poucas coisas tem contra ti. Então a igreja ela não tem sido toda doutrinada, ela é uma igreja acomodada, porque ela estava aceitando as práticas pagãs para dentro da igreja. Então o Senhor estava doutrinando aqui a igreja de Pérgamo. Então aqui nós vemos Balaão, nós vemos Balaque. Quem é Balaque? O Balaque, para você aprender um pouco sobre Balaque e Balaão, leia Números, capítulo 22, 23, 24, e 5 diante, você vai entender direitinho quem foi Balaque e Balaão. Em Números 31, versículo 16, e 2 Pedro 2, versículo 15, você vai entender quem foi Balaão, que está aqui em Apocalipse 14, né? Que Balaque, ele era um rei medroso. Ele temeu o grande número de israelitas que estava atravessando o seu país. Estava parado lá em suas terras. E ele contrata, ele tem uma inteligência tremenda. Ele contrata, eu não sei se eu posso chamar de uma inteligência ou não. Ele contrata quem? Um profeta de Deus para amaldiçoar aquele povo. Então Balaão, a princípio, ele recusa, mas como a ambição é tão grande, o dinheiro, a oferta foi grande, ele aceitou. E ele foi. E toda vez que Balaão ia amaldiçoar o povo de Deus, ele não conseguia. Por quê, meu irmão? É impossível a pessoa amaldiçoar aquele que Deus abençoou. É impossível. Se Deus determinou uma ordem para a sua vida, está feito. Porque Deus ele é o dono de tudo. Ele vê todas as coisas. Então, todas as vezes que Balaão ia amaldiçoar os israelitas, ele não conseguia, ele terminava abençoando. Ele não conseguia de maneira nenhuma. E ele tentava, até que Balaque ficava bravo. Eu te trouxe aqui para amaldiçoar esse povo e você termina aí, você está abençoando. Ele não consegue amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Mas a realidade é que nós vemos, se você ler a Bíblia com atenção, o livro de Números 22, 23, 24, Números 31, versículo 16, lê também Judas 1, versículo 11, e lê também 2 Pedro 2, versículo 15, você vai entender direitinho. E aqui em Apocalipse 14 está falando dessa forma. Qual era o objetivo deles? Fazer o povo de Israel pecar contra Deus. E eles conseguiram, porque está aqui escrito aqui: mas alguma pouca coisa tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensina Balaque. Ensina quem é Balaque? Ensina o rei Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Para quê? Qual era o tropeço? Está aqui respondendo. Para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Né? Se você for ler o de 25 em diante, você vai ver ali acontecendo o que eles planejou direitinho. Mas Jesus, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade. E ninguém vê um pai senão por ele. Então, ele é ciente, ele é presente todo o tempo. Versículo 15 diz assim: assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Então, aqui, quem eram os nicolaítas? É um povo que se filtrou no meio do povo de Deus, ensinando essas doutrinas, né, que desagradava a Deus. Então veio aqui a correção para eles, né? Porque eles estavam aceitando, né? Incomodou com aquela doutrina. Eu não sei qual é o que você está passando em sua vida. Será que você não está acomodado demais em meio a essa trajetória? Será que não está precisando você levantar e dar uma sacudida em você e prosseguir? Talvez a gente se incomoda com ele, a gente se adapta com coisas às vezes que não agrada a Deus.
O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, todos vão passar no meio desses caminhos, mas se deter, permanecer, não agrada a Deus às vezes. Nós precisamos levantar e prosseguir. Jesus está contigo, meu irmão. Não desista. Ele é maior que qualquer coisa que você possa imaginar. Jesus te ama. Versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve, virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. A espada é a palavra de Deus. Então Jesus fala: arrepende quanto é tempo. Senão brevemente eu virei e batalharei com a espada da minha boca. E a espada é a palavra de Deus. Você já imaginou o poder que tem a palavra de Deus quando ela está dentro de você? Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, ela tem vida. É a boca de Deus falando com você. A Bíblia é o livro mais bem vendido do mundo. Todos gostam de estudar a Bíblia, porque nela tem os mais belos conselhos que você possa imaginar. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas o conselho da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então aqui aparece a palavra maná. Quando os filhos de Israel, os hebreus, saíram do Egito, o Senhor Deus deu a eles maná, né? E Jesus Cristo ele é apresentado como um pão que desce do céu. Ele diz: todo aquele que tem sede, vem a mim, porque de graça eu darei da água da vida. Então, meu amigo, Jesus Cristo ele é o pão que sacia o faminto. Lá em Mateus 4, versículo 4, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Então Jesus é o pão que desceu do céu. E Ele está aí agora. Clame a Ele. Saiba que você não está sozinho em meio a essa trajetória. Jesus, Ele é o pão. Pedra branca, essa é uma pedrinha branca. Nós não sabemos o que é isso especificamente, mas quando uma criança nascia antigamente, eles notavam na pedrinha branca o nome da criança. E também essa pedra branca aqui era quando o juiz julgava a causa, depois ele recebia uma pedra branca, né? Diz a história. Mas eu quero dizer a você que Jesus ele é o pão que desce do céu. Nós vemos aqui a igreja de Pérgamo que estava acomodada e eles teve uma correção do Senhor. Porque um bom pai é aquele que disciplina, é aquele que corrige o seu filho. Quem tem seu filho quer o bem para ele, quer que ele anda nos seus caminhos, quer que ele segue os seus passos, não quer ver ele em passos errados. E assim é nosso Deus para conosco. E quando a gente entregamos nossa vida a Jesus, nós passamos a ser filho de Deus por adoção. Porque filho, como eu disse em alguns vídeos, Deus só tem um, é Jesus Cristo. Mas quando nós entregamos nossa vida a Ele, nós passamos a ser filho por adoção. João 3,16 diz que Deus deu o seu único filho unigênito. Né? E lá em Gálatas 4, do versículo 4 e diante, vai falar que você vai entender direitinho que Deus só tem um filho, Jesus Cristo. Mas quando entregamos nossa vida, passamos a ser filho de Deus por adoção. Essa é a palavra. Hoje nós falamos que da igreja de Pérgamo, uma cidade que tinha 4 seitas religiosas, né? Tinha lá uma imagem de uma cobra também, onde que ia gente de todos os lugares do mundo para adorar e acreditando assim que eles iam sair curados. Pode ser que alguns realmente eram curados por conta da sua fé,
porque a sua fé ela é capaz de remover montanha. Nós aprendemos aqui que nós precisamos voltar sim, sempre ao primeiro amor e não se incomodar com aquilo que não agrada a Deus, não ficar incomodado, né? Não se adaptar com certa situação, mas entregar os nossos caminhos a Jesus. É muitas das vezes levantar e prosseguir para o alvo, e o alvo é Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que a graça do nosso Deus possa invadir seu lar de tal maneira que você não possa calcular. Que o amor de Deus possa estar em seu coração, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa invadir esse lar, que a comunhão do Espírito Santo possa estar sempre com você, e que você seja bênção em tudo que você fizer. Deus abençoe sua vida grandemente. Um abraço, até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Até mais.